Se você também carrega a história de um recomeço, escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo e qual a sua ligação com as histórias de imigração. Talvez você reconheça em mim alguém da sua própria família. Era uma madrugada de janeiro em Budapeste. O inverno fazia as janelas do apartamento tremerem como se a cidade chorasse baixinho. A lenha estava quase no fim, e a luz elétrica vinha e ia como uma lembrança incômoda de que vivíamos sob vigilância. Eu aquecia as mãos sobre uma vela acesa, tentando manter meus dedos vivos o suficiente para escrever no caderno que mantinha escondido sob as tábuas do assoalho. Meu nome era Istvan Kertész. Era, porque naquela época, até o nome era um risco. Tinha 27 anos. Era professor de literatura clássica e passava as noites lendo Virgílio e Horácio, como quem busca refúgio entre os escombros da própria cultura. Meu pai havia sido levado meses antes por pensar demais. Nunca mais o vimos. Minha mãe dizia que ele havia sido transferido, mas nós sabíamos o que isso significava. A Hungria estava sufocada. Depois da Segunda Guerra, os soviéticos haviam tomado tudo, a política, as escolas, até as bibliotecas. Matyas Rákosi governava como se fosse um dono de gente. A cidade vivia sob o medo e cada esquina tinha olhos. Dizer a palavra errada significava desaparecer. Ensinar ideias demais era visto como traição. E eu, por vocação, vivia de palavras. Dava aula para jovens inteligentes e inquietos. Alguns deles, de tão corajosos, distribuíam panfletos pedindo liberdade. Eu os admirava, mas nunca disse isso em voz alta. Uma tarde, ao sair da escola, vi um desses meninos ser arrastado por militares. Ele gritava por ajuda enquanto segurava seus livros. Ninguém fez nada. Eu também não. Aquilo me corroeu durante semanas. Em casa, minha esposa Ana preparava sopa de batata enquanto acariciava a barriga. Ela estava no 8º mês da nossa primeira gravidez. Sorri para ela todas as noites, mas dentro de mim havia um pavor crescente. Que tipo de mundo estávamos prestes a oferecer ao nosso filho? Um mundo onde até o silêncio podia ser considerado crime? Nosso apartamento era pequeno, mas guardava traços de uma vida anterior. A máquina de costura da minha mãe, um piano sem teclas e uma coleção de livros antigos. Era minha fortaleza. No entanto, o ar pesava como chumbo. Sabíamos que não era mais possível continuar ali por muito tempo. A cidade que um dia amei, agora me observava com desconfiança. Certa noite, enquanto lia as últimas páginas de Os Miseráveis pela 100ª vez, senti algo diferente. Não era o livro, era o olhar de Ana. Ela me observava em silêncio, segurando minha caneca vazia. Disse apenas: "Precisamos sair daqui, Istvan." Não houve drama. Apenas verdade. Naquele instante, percebi que minha vida já havia mudado. E eu ainda não tinha aceitado. Começamos a sussurrar planos, como dois prisioneiros arquitetando fuga. Sabíamos que a fronteira com a Áustria era vigiada, mas também soubemos, por meio de um vizinho de confiança, que alguns estavam conseguindo atravessar pelos trilhos abandonados ao norte. Era arriscado, mas continuar era ainda mais. Naquela mesma semana, um colega da escola, Miklos, me entregou um envelope grosso. Disse apenas: "Quando for a hora, use isso." Dentro havia 2 documentos falsos, com nomes em espanhol e datas alteradas. Os nomes eram Esteban e Anita Cortés. Olhei para ele sem saber o que dizer. Ele me abraçou e disse: "Nunca esqueça quem você é. Mas agora finja que é outro." Guardei os documentos na gaveta mais funda do armário, entre as roupas de inverno e o medo. Passei dias encarando aqueles papéis como quem encara um túmulo antecipado. Não sabia se aquilo era um bilhete de salvação ou o início do nosso desaparecimento. Ana, mais firme que eu, começou a preparar uma mochila com o necessário:
2 roupas, documentos, pão seco. Na noite mais fria daquele janeiro, escrevi meu nome completo em um papel e o queimei. Vi as letras se contorcendo no fogo, como se resistissem até o último instante. Era meu batismo ao contrário, apagar quem fui para tentar viver o que ainda não era. Doeu mais do que imaginei. Mas ali começou nossa travessia, sem despedidas, sem garantias. O medo ainda não tinha nome, mas já nos acompanhava como sombra. Cada passo que dávamos dentro de casa parecia nos preparar para o mundo lá fora. E embora eu tentasse parecer forte, havia uma criança dentro de mim querendo gritar. Era hora de calá-la, vestir outra pele e partir. Só não sabíamos que essa fuga custaria muito mais do que apenas o nosso nome. O momento chegou numa tarde que cheirava a fumaça e tensão. Tanques soviéticos cruzavam a ponte Margit e as pessoas corriam com sacolas improvisadas nas mãos. Eu observava da janela em silêncio quando ouvi a vizinha bater à porta com força. Ela sussurrou entre lágrimas: "Estão vindo pelo bairro. Estão prendendo os professores." Corri até o armário, tirei os documentos falsos e entreguei um a Ana. Era agora ou nunca. Envolvemos o necessário em panos velhos e descemos pelas escadas dos fundos. A cidade parecia o eco de si mesma. Havia gritos ao longe, vidros quebrados, e a sensação de que os prédios estavam tremendo mais por dentro do que por fora. Passamos por um grupo de soldados russos e fingimos ser apenas um casal de camponeses em busca de abrigo. Ana segurava a barriga com uma mão e com a outra, a minha. Nunca esquecerei a firmeza dela naquele dia. Seguimos a pé por vielas, cortando ruas laterais e evitando aglomerações. Caminhamos por 3 dias, com paradas curtas em celeiros abandonados e igrejas fechadas. Cada passo era um desafio. O frio nos cortava como vidro, e a comida já era só um resto de pão embebido em água. Ana não reclamava, apenas apertava os dentes e seguia. À noite, ela dormia sobre meu peito, e eu recitava mentalmente trechos de Homero, como quem se agarrava a uma última âncora. Chegamos à vila de Fertoracos, perto da fronteira com a Áustria, quando avistamos um grupo estranho. Eram como nós, mas com olhos assustados demais. Um deles, com um bebê no colo, se aproximou e perguntou em sussurro: "Vocês também estão tentando atravessar?" Acenamos que sim. Ele disse que esperariam a noite cair, e então seguiriam pelos trilhos do trem abandonado. Era arriscado. Havia minas, cães e patrulhas, mas a esperança andava mais forte que o medo. Naquela noite, seguimos com o grupo. O silêncio entre nós era mais alto que qualquer grito de guerra. Os trilhos de ferro estavam frios, e os sapatos que usávamos já não tinham mais solado. A certa altura, ouvimos um disparo à distância. O homem com o bebê caiu de joelhos. Estava ferido. A mulher dele tentou arrastá-lo, mas ele gritou: "Vão! Salvem seus filhos!" Não parei, não por covardia, mas porque carregar minha esposa e nosso futuro era tudo o que eu podia fazer. Quando cruzamos o campo que dividia a Hungria da Áustria, ouvi uma voz dentro de mim perguntar quem eu era agora. O nome Istvan já não me servia. Ele era parte de um mundo que havíamos deixado queimando para trás. Mostrei nossos documentos ao guarda austríaco, que nos recebeu com olhos cansados. Ele não perguntou nada, apenas olhou para Ana e acenou com a cabeça. "Esteban e Anita", dissemos. Pela primeira vez, aquele nome saiu da minha boca e doeu. Ficamos dias num campo de refugiados, em Eisenstadt. Eram centenas de pessoas vivendo entre barracas, cobertores sujos e filas intermináveis de sopa aguada. Havia médicos voluntários e padres tentando consolar. Um deles me perguntou de onde eu era. Eu respondi com hesitação: "De lugar nenhum agora." Ele não insistiu, apenas me entregou um terço e um cobertor. Era estranho rezar de novo, mas talvez fosse necessário aprender até isso outra vez. Ana começou a ter contrações no 8º dia no acampamento.
Corremos com ela para uma tenda improvisada, onde uma enfermeira austríaca chamada Elise nos atendeu com calma e mãos firmes. Horas depois, nascia nosso filho, ali mesmo, sob um céu que não conhecíamos, em um país que nos chamava de estrangeiros. Dei o nome de Daniel. Era neutro, simples e forte. Um nome que não carregava passado nem condenação. Enquanto segurava Daniel pela primeira vez, senti um tipo novo de cansaço. Não era físico, era como se uma parte de mim tivesse sido enterrada no meio daquele campo. A parte que conhecia os rostos da minha infância, os cheiros da minha rua, o som da língua que formei meus primeiros pensamentos. Eu sorria para meu filho, mas dentro de mim havia luto. Era como nascer e morrer no mesmo dia. Recebemos a notícia de que poderíamos escolher entre Canadá, Argentina ou Venezuela. Um padre espanhol que falava francês sugeriu Mendoza. Ele disse que estavam acolhendo húngaros e que havia trabalho e comida. Perguntei se havia livros. Ele riu e respondeu: sim, se você os trouxer. Entendi que era hora de construir tudo de novo, letra por letra. Aceitamos. Antes de embarcar, olhei uma última vez para o campo. Pessoas entravam e saíam como fantasmas vivos. Deixei para trás um par de luvas que ganhei do meu pai quando fiz 18 anos. Coloquei-as no parapeito de madeira e fui embora. Não era apenas o frio que eu deixava, era também a única lembrança física do homem que me ensinou a pensar. Talvez alguém que precisasse mais as encontrasse. O trem que nos levou a Viena parecia tremer mais por dentro que por fora. Eu olhava pela janela, tentando enxergar alguma imagem que me dissesse que tudo aquilo valia a pena. Ana dormia com Daniel no colo, e eu me mantinha acordado, como sentinela de uma vida que ainda estava por começar. Pela primeira vez em semanas, escrevi algo em meu caderno. Era apenas uma frase: estou cansado de fugir. Se você chegou até aqui, continue comigo até o fim. Ainda há muito que preciso contar sobre o que deixei para trás e o que fui capaz de construir, mesmo sem nome, sem terra, sem passado. O calor de Mendoza me atingiu como um tapa na memória. Após anos de frio, silêncios e sombras, aquele sol argentino parecia zombar da escuridão que carregávamos por dentro. A cidade era seca, com ruas largas e poeira nos cantos, mas havia uma doçura escondida entre as praças e as parreiras. Os locais falavam rápido demais, e meu espanhol improvisado soava como um véu mal costurado sobre uma ferida ainda aberta. Fomos recebidos por um senhor chamado Padre Teófilo, que nos levou a um abrigo temporário atrás da paróquia. Ele falava com paciência, gesticulando muito como se quisesse empurrar as palavras para dentro da nossa compreensão. Disse que nos daria 3 semanas para encontrar trabalho e moradia. Sorri com gratidão, mas a verdade é que eu não sabia nem por onde começar. Me sentia como um fantasma com documentos emprestados. Consegui meu primeiro emprego em uma vinícola local. Não era o tipo de vinho que se lia nos livros, mas o tipo que manchava as mãos e fazia doer as costas. Trabalhava com outros imigrantes, italianos, alemães, poloneses, todos com nomes trocados e olhos fundos. Quase ninguém falava do passado. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. A vida antiga havia terminado. Agora era preciso apenas sobreviver. Voltar para casa era o pior momento do dia. Ana tentava manter o espírito elevado, cozinhava com ervas que ganhava do mercado e cantava baixinho para Daniel, que agora engatinhava com curiosidade por cada canto da casa de 2 cômodos. Mas eu me via sentado, noite após noite, encarando a parede, perguntando em silêncio o que havia sobrado de mim além da função de prover. Eu era pai, marido e estrangeiro, mas deixara de ser homem. Evitei por muito tempo qualquer menção à Hungria. Quando alguém perguntava de onde eu vinha, dizia apenas do norte. Não por vergonha, mas porque explicar exigia abrir feridas que ainda sangravam. Um dia no mercado, uma senhora apontou meu sotaque e perguntou se eu era russo. Eu disse não. Depois hesitei. Ela sorriu e disse:
Todos temos algo a esconder, Ijo, e saiu com sua sacola de pão. Certa manhã, Padre Teófilo me chamou até o salão da paróquia. Disse que precisavam de alguém para dar aulas noturnas de francês e latim a jovens seminaristas. Eu hesitei. Fazia mais de 2 anos que não tocava em um livro. Ele me encarou e disse: Esteban, você precisa se lembrar de quem foi. Aquele nome me soou estranho nos lábios dele, mas a frase me acertou como um raio. Voltei para casa em silêncio e tirei da mochila meu velho caderno escondido. A primeira aula foi tímida. As palavras me escapavam e minha voz tremia como se estivesse invadindo uma casa abandonada. Mas os meninos ouviram com atenção. Um deles até anotava mais do que eu dizia. No fim da aula, ele me entregou uma folha com versos de Baudelaire e disse: O senhor me lembrou meu avô. Sorri sem saber se aquilo era elogio ou presságio, mas foi a primeira vez em muito tempo que senti algo próximo de dignidade. Ana me abraçou forte naquela noite. Disse que eu parecia mais leve. Eu não soube explicar o que havia mudado. Talvez nada tivesse mudado. Talvez fosse só o início de um reencontro silencioso comigo mesmo. Passei a dividir os dias entre os vinhedos e a sala de aula. Cada aluno novo era uma chance de reconstruir meu nome com letras diferentes. Daniel crescia rápido. Com 3 anos, já me chamava de papá, com um sotaque que não era meu. E aquilo doía mais do que eu esperava. Eu queria que ele fosse livre, mas às vezes temia que, ao libertá-lo do passado, eu estivesse apagando nossas raízes. Então comecei a contar pequenas histórias da Hungria. Como era o Natal, o som das cigarras nas tardes de verão, o gosto da sopa de minha mãe, sem mencionar a guerra. Ainda não. Um dia, Daniel me trouxe um desenho. Era uma casa com 2 janelas e uma família de 3 pessoas. No canto, havia uma fogueira com letras flutuando no ar. Perguntei o que era. Ele disse: É você queimando seu nome, papá, como naquela história. Olhei para ele em silêncio. Ele sorriu. E naquele momento, entendi que as crianças escutam até o que não dizemos. Reencontrei, por acaso, um exemplar antigo de A Divina Comédia, em um sebo perto da estação. Era a mesma edição que eu tinha antes da guerra. Abri em uma página marcada por alguém desconhecido, onde se lia: No meio do caminho da nossa vida, me encontrei por uma selva escura. Fechei o livro com um nó na garganta. Comprei sem pensar. Era como se uma parte de mim voltasse para casa. Se essa história está tocando você de alguma forma, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também carrega cicatrizes silenciosas. Ainda tenho algo importante para te contar e quero que você esteja comigo até o fim. O tempo passou como passam as estações em Mendoza, sem pressa, mas com marcas. Daniel cresceu. Hoje tem 36 anos. É professor de história e pai de 2 filhos. Casou-se com uma mulher de espírito livre, dessas que falam alto e plantam girassóis no quintal. Ele nunca me perguntou diretamente sobre o que vivemos na Hungria, mas me olha com uma delicadeza que só quem intui a dor sabe oferecer. Recentemente, encontrou em uma feira de antiguidades uma máquina de escrever antiga. Me entregou embrulhada num lençol florido com um bilhete. Para que nunca mais suas palavras fiquem presas. Ri com os olhos marejados. Era uma Olivetti, do mesmo modelo que meu pai usava para registrar os concertos da sapataria. Escrevi naquela mesma noite, como quem retoma uma conversa interrompida há décadas. Decidi registrar a nossa história. Não com a pretensão de torná-la pública, mas para que meus netos, um dia, possam entender de onde vieram. Escrevi sobre a casa em Budapeste, o cheiro da sopa de minha mãe, os passeios pelo Danúbio, a sensação de caminhar pelas ruas antes da ocupação soviética. Escrevi com cuidado, tentando preservar os detalhes que a memória ainda guarda, como relíquias em prateleiras de vidro. Ana me acompanhou até o fim. Partiu há 5 anos, com um sorriso tranquilo e as mãos entrelaçadas nas minhas. Quando adoecia, ela dizia: Se me esquecer,
Levo metade de você comigo. Nunca esqueci. Ela foi minha âncora, minha chama durante a travessia e a voz mais firme quando a minha falhava. Guardo dela uma foto amarelada e um lenço com cheiro de alfazema. De vez em quando caminho até a biblioteca pública do bairro. Lá, escondido entre romances e enciclopédias, deixei um envelope com meu nome verdadeiro e uma carta. Quem a encontrar, talvez não compreenda tudo, mas saberá que, um dia, existiu um homem chamado Istvan, que teve de morrer para que Esteban pudesse nascer. Uma espécie de reencarnação sem corpo, só com nome. Nunca mais voltei à Hungria. Às vezes sonho com as ruas, as árvores nuas no inverno, o som distante das badaladas da igreja da infância. Mas acordo sempre com o cheiro do café argentino e o sol entrando pelas persianas. A saudade dói menos com o tempo, mas nunca desaparece. Apenas aprende a se acomodar em silêncio entre as costuras da rotina. Meu neto mais velho, Joaquim, me perguntou outro dia se já tive outro nome. Sorri e disse: já tive muitos. Ele riu, achando que era piada. Talvez seja melhor assim. Deixar que descubram aos poucos. A verdade, como as sementes, precisa do tempo certo para brotar, e quando brota, transforma a terra. A vida que construí aqui foi feita de palavras não ditas, escolhas difíceis e gestos pequenos. Ensinar, escrever, amar, mesmo sob outro nome, foi minha forma de resistir e de deixar pegadas que talvez um dia alguém siga. Não para repetir o caminho, mas para entender que todo recomeço nasce de um fim inesperado. O passado me ensinou que a identidade vai além dos documentos. Está nos rituais silenciosos, no modo como acendemos uma vela, dobramos uma toalha de mesa, acariciamos os livros antigos. Está nos olhos de quem nos conhece por dentro, mesmo sem saber toda a história. E na coragem de seguir andando, mesmo sem saber o nome da rua. Hoje, ao caminhar com Joaquim pela praça, ele me perguntou por que gosto tanto de observar as árvores. Respondi: porque elas mudam sem fazer alarde. E ele disse: igual você, né, papá? Sorri sem dizer nada. Era isso, mudar sem fazer alarde, mas sem nunca deixar de ser raiz. Se essa história te emocionou, deixe um comentário dizendo qual parte mais te tocou. E se você também carrega o silêncio de quem veio antes, compartilhe isso com alguém da sua família. Às vezes, uma memória esquecida é tudo o que precisamos para entender quem somos. Sorri sem dizer nada. Era isso, mudar sem fazer alarde, mas sem nunca deixar de ser raiz. Se essa história te emocionou, deixe um comentário dizendo qual parte mais te tocou. E se você também carrega o silêncio de quem veio antes, compartilhe isso com alguém da sua família. Às vezes, uma memória esquecida é tudo o que precisamos para entender quem somos.